Oi, crianças, que bom que você veio novamente. Quantas coisas nós já aprendemos sobre essa semana tão especial, né? Os líderes religiosos, crianças, ficaram muito bravos com Jesus e eles perceberam que tudo que Jesus ensinava ameaçava a autoridade deles. E eles viam que Jesus era muito popular, que as pessoas acreditavam no que Jesus falava. E eles começaram, crianças, a tramar para destruir Jesus. E aí, eles começaram a oferecer o quê? Dinheiro. E alguém aceitou. Judas aceitou esse dinheiro. E aí, crianças, na quinta-feira, com Judas já tendo aceito ser subornado, ter aceitado trair o amigo Jesus, o mestre Jesus, Jesus pediu que fosse preparada uma ceia. Puxa, que gostoso, só para ele e para os discípulos. E ali ele partiu o pão e disse que aquele era o corpo dele, que seria dado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E ele pegou o cálice do fruto da videira, pegou o cálice de vinho e disse: esse é o meu sangue que será derramado em resgate de muitos. Os discípulos não entenderam direito o que ele estava falando, mas ele também falou: um de vocês vai me trair. Judas ficou todo desconfiado, crianças, e saiu rapidinho. Naquela noite, Jesus falou para os amigos dele que ele precisava orar, que ele precisava buscar mais a Deus. E aí pediu para os discípulos ficarem com ele, pediu para os amigos ficarem com ele e se afastou em oração. Sabe o que aconteceu, crianças? Os amigos dormiram. E é assim que acontece hoje também. Muitas vezes, Jesus quer que nós estejamos, alertas, em posição de exército, de soldado, trabalhando. E a gente fica descansando, dormindo. A mesma coisa está acontecendo nesse tempo. Vocês estão vendo essa pandemia tão horrível, que tem matado tanta gente. Você sabe que muitos crentes estão deitados, esperando as coisas acontecerem. Deus quer arrependimento daqueles que acreditam nele. Deus quer que as pessoas que servem a ele o busquem, orem, falem com ele, peçam, se arrependam. E ele pode trazer cura, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso, Rei de todo o universo. E ele falou com o papai assim: quem é o papai? Com Deus. Pai, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Quantas vezes, né, crianças, que a gente quer que a nossa vontade seja feita e a gente não respeita a vontade de Deus. Com Jesus era diferente. Jesus, o Deus Filho, o Redentor, o Salvador, ele estava sofrendo porque ele era uma pessoa. Ele nasceu um bebezinho como um homem, lembram-se? Ele cresceu, fez milagres, mas ele era um homem. Então ele sabia que ele ia passar por muitas dores. Nesse momento, crianças, ouviu-se um grande exército chegando. Os soldados. Soldado, você sabe como é que soldado faz? Soldado marcha quando chega. E aí, crianças, com um beijo, Judas traiu Jesus, mostrando para os soldados
quem era o Cristo, quem era aquele homem com tanta autoridade. E ele foi preso. E aí todos começaram a julgá-lo. Herodes e Pilatos, e ninguém achava nele defeito nenhum. Ninguém achava nele nenhum erro, nenhum pecado. Mas mesmo assim, crianças, na época da Páscoa, se costumava soltar um condenado à morte. E aí colocaram juntos Jesus e Barrabás. Sabe que Barrabás era um bandido muito grande, muito maldoso, muito perverso, que já tinha feito mal a muitas pessoas, e o povo estava todo ali. Pedro, crianças, quando ele foi visto no meio da multidão e as pessoas falaram: ah, você conhecia ele? Ele falava: eu não. Pedro negou Jesus. Veja bem, olha os amigos. Judas, com um beijo, o traiu. E Pedro falava: não, eu não o conheço. Pedro negou 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus, ele se entregou como um cordeirinho, quietinho, sem abrir a boca. Jesus se entregou, mesmo sabendo que ele era a autoridade, que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele se entregou aos soldados para esse julgamento. Foi um julgamento tão injusto. E aquela multidão que no domingo dizia: Hosana nas alturas, Rei dos Reis, sabe o que começaram a gritar? Crucifica-o! 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 E Jesus, então, na quinta-feira, foi preso, e até a sexta-feira de manhã, quando Pilatos lavou as mãos, crianças, num gesto que significava: ó, faz o que vocês quiserem com eles, Jesus foi finalmente condenado ao pior tipo de morte, condenado a uma morte, crianças, que somente os piores bandidos tinham essa condenação, a morte mais humilhante, que era a morte na cruz. Rasgaram as vestes de Jesus, deixaram Jesus nu, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, deram a ele uma cruz pesada, para que ele fosse carregando. E o povo: crucifica-o, crucifica-o. Ainda, crianças, quando foi perguntado: quem vai ser livre, Barrabás ou Jesus? Vocês sabem o que o povo gritou? Soltem Barrabás, soltem Barrabás. O povo não sabia que estava condenando o Filho do Deus vivo, o poderoso Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Mas tudo isso, crianças, faz parte de um propósito. Tudo isso era o plano de Deus para me salvar e para te salvar. Você sabia que se Jesus não tivesse aceito isso e falar: não, eu sou Deus, eu não preciso de nada disso, e ele não fosse humilde, como ele foi quando ele lavou os pés dos discípulos, você sabia que nem eu nem você poderíamos ser salvos? Mas ele aceitou todo o sacrifício de crianças aquela sexta-feira. Quando foi por volta de meio-dia, chegando ao lugar, Jesus foi colocado ao lado de 2 ladrões. Um ladrão, ele olhando para Jesus, ele reconheceu, crianças, que aquele homem não era igual a ele, que aquele homem não tinha pecado. E ele pediu perdão a Jesus. Ele disse: eu sei que eu mereço estar aqui, mas o Senhor não tem culpa nenhuma. Sabe o que Jesus disse para ele? Já pregado na cruz, crianças, as 3 cruzes ali, 2 ladrões e no meio a cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse para esse ladrão: hoje mesmo, eu quero que você repita comigo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uau! Que Jesus é esse? Poderoso!
maravilhoso, bondoso, pregado numa cruz, sangrando, sendo judiado, sendo chicoteado, tendo lanças nas suas costelas. Quando ele pediu água, deram vinagre. Como esse Jesus ainda pôde ter tanto amor? E tinha outro ladrão, não tinha? Sabe o que esse ladrão fez? Ah, que nada, se você for Deus mesmo, desce daí, livra nós daqui, livra todo mundo daqui. E é assim, crianças, que acontece também hoje. Muitas pessoas não creem no poder de Deus. Muitas pessoas não creem no sacrifício de Jesus na cruz e agem como aquele ladrão, dizendo que Jesus não tem poder para nada não, olha quanta coisa ruim que acontece no mundo. E isso só acontece porque ele permite. Ele se permitiu estar na cruz, não é verdade? E ele, às vezes, permite que coisas ruins aconteçam para que a gente possa olhar para ele, para que a gente possa reconhecer os nossos erros, para que a gente possa se humilhar e dizer: Jesus, o Senhor é poderoso e só através da tua presença eu posso chegar ao grande Deus, ao poderoso Pai. Criança, eu quero que você reconheça Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, como aquele que deu a vida para te salvar da mentira, do orgulho, da fofoca, do egoísmo, da desobediência, de todo o mal. É isso que a tia Janice deseja para o seu coração. E é essa a minha oração hoje por você, tá bom? Não esquece de fazer a tarefa. E não esquece daquela dica. Tia Janice, não sei ler, não tem ninguém que lê para mim. Não tem problema. Pega a leitura no seu celular. E aí, coloca lá, Bíblia falada, coloca referência e aí você vai ouvir o texto bíblico e faz a atividade, tá bom? Que tá muito legal. Amanhã a gente continua.